Hoje eu quero te convidar para Olá, pintar minhas comigo queridas uma artistas página e do meu novo crocheteiras, livro bem-vindas a mais de um colorir, episódio a da nossa edição Um série Novo semanal Dia. Colorindo com E é Carol, a onde eu página ensino onde técnicas a minha simples e lindas para boneca você está transformar fazendo a seu livro sessão de de colorido quimioterapia Crochetando com dela Carol e em fazendo um verdadeiras obras crochê de arte. enquanto A cada acontece a semana a gente sessão. colore juntas uma página diferente, aprendendo efeitos, sombras, iluminação e detalhes que deixam sua arte ainda mais mágica. Se você ama crochê, criatividade e aquele momento só seu, já se inscreve no canal e vem pintar comigo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma canetinha da Ohuhu na cor WG01, que é um acinzentado bege, para fazer o fundo da poltrona para a gente poder fazer depois o efeito do xadrez. Acompanha aqui comigo. Agora eu vou fazer marcações na poltrona com a lapiseira em linhas para poder justamente fazer o efeito do xadrez e depois passar a canetinha preta. Depois que eu termino a marcação com a lapiseira, eu pego uma canetinha preta de ponta bem fina e passo em cima das marcações que eu fiz em lápis para começar o efeito do xadrez da poltrona. Depois que eu preenchi todas as linhas com a canetinha preta, eu vou pegar uma canetinha em gel branca e vou contornar apenas algumas linhas pretas com a linha branca embaixo, bem próximo delas, no sentido horizontal e no sentido vertical, para justamente dar o efeito do xadrez bem bonito. E depois que eu faço o contorno com a canetinha em gel branca, eu pego um lápis de cor marrom, numa tonalidade mais escura, e venho passando em algumas partes da poltrona, bem aleatório, para poder fazer um sombreado e ela ficar em destaque. Olha que diferente que fica o efeito quando a gente usa o lápis de cor combinado com a canetinha. Agora eu vou começar a colorir a calça jeans num tom de azul mais escuro com a canetinha, para depois fazer o efeito com a canetinha em gel na lateral, como se fosse pontos de costura, e usar um lápis de cor para poder dar uma profundidade bem no meio do jeans. E ali na barra da calça eu vou usar um azul mais clarinho para justamente marcar aquela dobra que a gente faz no jeans e fica com a diferença de cor. Agora eu vou começar a fazer a blusa da bonequinha com um fundo cor-de-rosa mais claro. E depois vou pegar caneta acrílica de tons de rosa diferentes, começando pelo mais escuro e depois o mais claro, e fazendo bolinhas, só batendo a ponta da caneta, fazendo bolinhas para criar um efeito de blusa felpuda. Acompanha aqui comigo. Agora eu vou fazer o cabelo e vou fazer um cabelo castanho com um pouco de luzes. Então, o que nós vamos fazer?
Vou pegar um amarelo aqui para poder E depois que eu fazer faço os pintinhos com a canetinha acrílica, eu pego o nós lápis vamos de cor e vou começar fazer o sombreado da na blusa cor para dar um efeito de mais profundidade. para a cor mais escura. Então, eu vou escolher um amarelo aqui, ó, e vou começar a pintar algumas partes do cabelo, fazendo o efeito de luz. E seguindo aqui os riscos do desenho, com base no cabelo preso aqui. Pronto, ó, não pintei tudo, dei só uma iluminada. Agora eu vou pegar um tom de marrom médio e um tom de marrom mais escuro para poder fazer o contraste. Então, eu vou usar esses dois aqui, ó. E talvez um marrom assim mais claro, ó. Então, vou fazer o gradual desse marrom mais claro para o médio e para o mais escuro. Então, vou começar do mais claro sempre para o mais escuro. E vou fazendo aqui, ó, a marcação, tirando a marcação entre o loiro e o marrom, que é o processo que a gente chama de blend, de mistura de cores. E aí, vou passando um pouco por cima do amarelo, para tirar esse tom aberto. Aqui, vou seguindo o sentido da risca do cabelo, que tá num rabo de cavalo. E aqui eu pinto a franja. Pronto. Agora, eu vou pro marrom médio e vou escurecendo aqui as pontas, fazendo sombreado. Vou fazendo aqui em volta também, ó. E pego aqui a base onde tá feito o rabo, ó, o risquinho para fazer o rabo de cavalo, e vou passando de leve, faço a marcação da linha e passo de leve, escurecendo. E aí, venho aqui na franja, ó, e passo de leve por cima, para ficar uma marcação bem suave das luzes. E por fim, eu pego aqui o marrom mais escuro e preencho aqui o cabelo por cima, de todas as cores, para poder escurecer bem. E tirar esse aspecto do amarelado. A gente vai fazendo uma sobreposição de camadas. Agora, eu vou trabalhar aqui a bolsinha da quimioterapia, ó. E aqui, eu vou fazer várias estrelinhas douradas, simbolizando um líquido que traz a cura. O ouro que traz a cura para o corpo. Fiz as estrelinhas ali. E aí, de leve, eu vou pintar com um amarelo para demonstrar que tem o líquido ali. Agora, eu vou pegar o cinza e vou fazer aqui o suporte de metal que segura o líquido da quimioterapia. E aqui eu não vou fazer nenhum sombreado, nada, vou pintar direto nessa única cor. Aqui no suporte e aqui nesse metal, eu vou fazer num tom de cinza mais claro. Só para dar um contraste de leve. E aqui, no caninho que sai o remédio conectado ao corpo da minha bonequinha, vou fazer o líquido dourado passando no caninho. E em cima do dourado, vou passar ainda o amarelo.
como se ele estivesse iluminando aqui o caninho. Aqui na borboletinha que tem no caninho, eu vou pintar de azul. Agora eu vou pintar esse vaso de planta aqui, começando com o verde bem clarinho no centro da folha, só no miolinho. E aqui nessa plantinha também, na folhagem. Aí vou pegar um verde médio e vou preenchendo o miolo, misturando as duas cores. E depois vou para um verde mais escuro para fazer a borda da folha. E ainda eu quero passar um verde bem aberto em cima para fazer o realce da folha, para ficar bem marcado o degradê. E aí nesse vasinho aqui eu vou fazendo um tom diferente justamente para dar um pouco de contraste de um vaso para o outro. Ficar um tom de verde diferente. Agora aqui, nessa daqui que tem a flor, eu vou usar esse rosa aqui para poder pintar as florzinhas. E aí vou fazer o miolinho delas nesse salmãozinho. Nas que derem para fazer miolinho. E agora vou pintar o vaso e vou usar esse tom de bege aqui para pintar o fundo. E aí onde tem os risquinhos eu vou pôr mais força para fazer tipo um sombreado. E vou pegar um tom mais escuro e fazer um realce aqui na sombra, só fazendo uns riscos de leve. E aqui na borda do vaso. E o do lado vou pintar nessa cor. Então faço o sombreado aqui mais forte e depois venho bem de leve pintando o fundo. E aqui vou passar esse marrom para representar a terrinha da planta. Vou passar um tom meio rosado aqui para fazer um blend diferente. Agora aqui, a minha bonequinha tá fazendo uma peça de crochê para representar o crochê e eu sempre levo ele para quimioterapia junto comigo para me ajudar a passar o tempo. Então aqui eu vou fazer um tom, como a blusa dela é rosa, para ficar harmonioso, eu vou fazer um tom de vermelho escuro meio vinho, um degradê. Então vou pegar esse vermelho aqui, ó, e vou de leve colorir o fundo. Então, algumas camadas nesse tom. Depois eu vou clareando. Então, eu vou pegar, vamos ver, um vermelho mais claro. Demonstrando como fosse feito um degradê aqui na peça. E aí, vou pegar um tom de marrom. E depois um tom de nude rosado. E aí, aqui embaixo na peça, eu vou passar o vermelho escuro. Vou fazer o vivo aqui da linha do novelo. E vou pintar o meu novelo nesse vermelho. Fazendo movimentos circulares mais fortes aqui na parte de baixo do novelo. Colocando mais pressão no lápis. E aí, aqui em cima, mais claro para fazer o efeito de luz. E aqui vou pegar esse vermelho mais escuro e fazer bem na borda. Uma sobreposição aqui para fazer a sombra.
Aqui no cobertor, eu vou fazer um efeito de matelacê. Então, eu tô demarcando aqui essas linhas que tem para poder fazer o efeito de matelacê aqui. E a manta, que eu vou fazer no efeito matelacê, eu vou fazer vermelho, branco e rosa. Então, como eu vou fazer? Alguns quadrados eu vou pintar de vermelho, no que eu demarquei com a lapiseira. Alguns quadrados eu vou pintar de cor de rosa. Aqui eu tinha feito uma linha, mas eu vou tirar ela daqui para poder fazer o quadrado maior. E esses dois vou deixar branco de propósito para poder fazer o detalhe. Aí eu vou pegar caneta em gel, os tons de rosa e vermelho, e vou fazer alguns detalhes aqui nesse cobertor. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a caneta rosa e vou fazer aqui onde tá branco, alguns coraçõezinhos. E nessa daqui, vou fazer algumas bolinhas. E com a caneta vermelha, aqui no rosa, eu vou fazer um quadriculado. E com a caneta em gel branca ou com a acrílica, peguei a acrílica. Aqui no vermelho, eu vou fazer alguns tracejados assim, ó. Pra fazer como se fosse uma estrelinha. E aí fica um cobertorzinho de matelacê. Agora aqui essa mesa lateral, para poder combinar com a poltrona estampada, eu vou usar um cinza meio bege da paleta da Ohuhu WG01. Então vou pegar a ponta que é o pincel e vou colorir aqui o fundo. Aqui eu vou passando bem devagarzinho a pontinha para ela não sobrepassar os objetos. Que a canetinha, ela costuma fazer isso. Aí, a xícara de café, eu vou pintar de um rosinha bem clarinho. Pra dar o fundo aqui da xícara. E aqui, onde tá o risco, vou pegar a caneta em gel que é metalizada e vou fazer o efeito aqui. Pra fazer o detalhe da sombra. E vou pôr aqui embaixo também, ó. E na alça da caneca, vou preencher também com a tinta da caneta de gel. E todos os móveis do ambiente eu vou pintar nesse mesmo tom de cinza nude, para poder ficar harmônico. E aí o legal de ter feito outro tom de cinza aqui no canudinho da quimioterapia, da medicação, é que dá para fazer bem o contraste onde é o móvel, onde é o suporte. Agora eu vou apontar os lápis aqui para poder fazer a roupa da enfermeira que tá ali atrás. Vou fazer no tom de verde água. Vou usar 2 tons para poder fazer o sombreado. Primeiro eu começo no mais claro e depois eu venho com o mais escuro. A ideia de fazer essa edição do livro de colorir Um Novo Dia é para trazer um momento de conforto para quem está passando por um tratamento médico, que foi o meu caso, quando eu contei aqui nas redes sociais para vocês que eu tô fazendo quimioterapia por conta de um câncer de mama que eu descobri. Já tirei o tumor e preventivamente a gente tá fazendo o tratamento para ele não aparecer novamente. Ó, aqui na roupa da enfermeira eu peguei o tom do verde mais escuro agora, ó, e tô fazendo a sombra onde estava marcado com sombra. É uma forma
de relaxar. A pintura, ela é uma forma de relaxar, de distrair, enquanto a gente está passando por essa fase que passa tanta coisa na nossa cabeça. Então, na pintura e no crochê, eu achei uma forma de aliviar o estresse do tratamento. E aí eu quis trazer o livro de colorir para ajudar as pessoas que estão passando por isso também, os familiares, e para quem gosta de colorir também, ter um tema diferente aí para pintar. Aqui tô fazendo a golinha da roupa num tom mais escuro, ó. A borda aqui da blusa, ó. E vou fazer o sapato dela nesse tom de verde mais escuro. Passando bem de leve aqui o verde mais escuro, só para escurecer um pouquinho mais a blusa. Agora vou usar esse degradê de cores, ó, do amarelo, laranja, rosa e lilás para fazer o pôr do sol aqui. Então, vou começar com o amarelo, perto do sol, que tá simbolizado por esse coração aqui. E vou trazer para as outras folhas da janela na mesma linha, para simbolizar o raio de sol. As nuvens vou deixar brancas por enquanto. E vou pintar mais ou menos até a metade. Aí, vou pegar o laranja e vou fazendo um blend aqui por cima do amarelo. E trazendo um pouco para cima. E fazendo o blend aqui com o amarelo, ó, passando o laranja em cima do amarelo um pouquinho. Para fazer a mistura de cores. Depois eu venho para esse laranja mais fluorescente e vou fazendo aqui a camada. Passando aqui entre as nuvens, sem colorir a nuvem. E as estrelinhas ali, que depois nós vamos fazer um efeito. Trazendo aqui um pouco por cima para misturar com a cor de base. Aí eu vou vir com esse tom de vermelho alaranjado, pouquinho só em cima aqui. Depois eu já venho com esse rosa, mais para a tonalidade do fluorescente. E faço o blend aqui com o vermelho. Aí venho com esse lilás mais claro aqui, quase na ponta. E por fim, venho com um lilás mais escuro e passo aqui em cima. Aí aqui eu desço um pouquinho do lilás para poder mesclar com o lilás mais claro e o rosa, para poder fazer o degradê do anoitecer. E aí aqui o amarelo eu trago mais para baixo, para poder demonstrar o raio de sol ainda no centro aqui, começando o processo do anoitecer. E aqui ainda eu vou passar um pouquinho do amarelo mais escuro aqui, ó. Agora eu vou pintar as paredes da clínica com a canetinha da Ohuhu, o código CG200, que é um cinza frio, para justamente poder contrastar com o móvel que a gente fez. Aí eu vou contornando aqui, bem devagar, para não passar a tinta pro uniforme. Aqui, como tem um sombreado, eu vou descer a cor aqui na parede, depois vou pegar o lápis de cor e fazer um sombreado no cinza mais escuro. Aí aqui eu contorno de leve. Quero saber de vocês, o que vocês gostam de usar para colorir? Vocês preferem colorir com canetinha ou com lápis de cor? Deixa aqui nos comentários, até para eu poder saber que tipo de conteúdo eu produzo aqui para vocês. Mais tutorial pintando com canetinha, ou pintando com lápis de cor, ou trazendo técnicas de pintura. Me fala, quero saber o que você quer ver por aqui. Aqui na borda da janela, vou usar um cinza mais escuro de canetinha, ó, o WG4.
Agora eu vou colorir o cabelo da enfermeira aqui. Vou começar num tom de cinza bem escuro e depois vou fazer o sombreado com preto. E aí vou vir com o preto aqui e faço as tonalidades mais escuras aqui da sombra. Agora aqui na parede, vou pegar um lápis de cor cinza mais escuro só para fazer o sombreado aqui, ó. Para fazer uma diferenciação da divisória aqui, bem de leve. E aí aqui no meio eu marco mais o lápis. Aqui onde tem essas marcações aqui, ó, vou fazer também um sombreado. E aqui. E agora eu vou pintar a janela aqui, fazer o efeito de azul aqui na janela. Vou fazer algumas marcações aqui no reflexo do vidro. E para não ficar muita informação, vou pintar de um azul bem clarinho, que foi o azul que eu usei para fazer a nuvem, só para dar um reflexo de que tem um vidro aqui. Agora aqui tem 2 vidrinhos de remédio, como se fosse medicina. Vou pintar aqui bem clarinho e a tampinha mais forte. Aqui na mesa tem alguns elementos do lado do vaso de flor e eu vou pintar de um tom arroxeado vermelho magenta, assim, um rosa. E o miolo vou cobrir com um rosa mais claro. Agora, na hora de pintar a pele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o sombreado com um pouquinho de azul nas partes onde tem sombra aqui. E aí, eu venho com lápis pêssego e cubro por cima. E aí, eu pego um lápis mais clarinho, tom de pele, e venho cobrindo por cima desses 3 tons. Aí, pego um bem clarinho mesmo, cor de pelezinha, e venho colorindo a pele, passando por cima de toda a sombra que eu fiz. E aí, aqui na boca, eu passo uma canetinha em gel cor-de-rosa só para dar uma corzinha aqui. E aí, a pele da enfermeira, faço a mesma coisa. Só que em vez de fazer o sombreado, eu vou pintar direto desse tom de pele. E por fim, eu vou pegar um cinza bem clarinho e vou pintar o chão, só para ter um colorido, não ficar tudo branco aqui o chão, bem de leve. Quero saber o que vocês acharam dessa técnica da gente misturar pintura com lápis de cor, canetinha, na mesma imagem. E quero saber o que vocês acharam de fazer a poltrona xadrez. Vocês gostaram de aprender essa técnica? Deixa aqui para mim nos comentários para eu saber que tipo de conteúdo você quer ver e eu trazer mais conteúdos assim para você. O legal de pintar com lápis de cor, que vocês vão ver no final, ele não transfere para o lado de trás da página. Você vai ver a diferença onde eu pintei de canetinha e onde eu pintei de lápis de cor, como que fica. Aqui eu só tô querendo dar uma corzinha para não ficar tudo branco. Você pode intensificar aqui com os veios da sombra, ó, do chão, se você quiser. Com o próprio lápis mesmo, só colocando mais pressão. E aí eu vou pintar aqui o livro com um marrom meio vinho, fazendo aqui a lateral dele mais forte. E aí a capa mais de leve. E aí aqui onde tem essas marcações no livro, eu reforço o lápis, fazendo a sombra aqui, ó. E aqui vou pintar esse copo, como aqui tem o café, a xícara de café, aqui eu vou fazer o copo de água, pintando de azul aqui o líquido e fazendo uma pintura no copo aqui de uma cor diferente, fazendo sombreado aqui de acordo com o desenho. E aí aqui o café,
Vou passar esse marrom avermelhado aqui, ó. E vou fazer umas fumacinhas saindo. E ainda vou passar mais um pouco de marrom aqui, ó, que eu fiz um mais avermelhado. E eu quero um mais pro chocolate mesmo, para simbolizar o café. Aqui a gente pode até fazer um sombreado assim, ó, para simbolizar a fumacinha. E agora aqui o tênis, ó, vou pintar. Ah, faltou as pernas aqui, né? Para fazer o tom de pele. E aqui o tênis, ó, eu vou pintar aqui nesse detalhe do sapato de cor de rosa, para combinar com a roupa. E o tênis em si, um rosinha mais clarinho. E a lingueta do tênis vou deixar branca. E aí agora eu vou pegar uma canetinha preta e só vou reforçar aqui o delineador e o cílio da bonequinha. Ficou bem apagadinho. E aqui o nariz, ó, que apagou. Conforme foi passando o lápis, foi apagando. E é isso, gente. O que vocês acharam dessa pintura? Deixa aí nos comentários. Quero saber se você curtiu a técnica de misturar lápis de cor com canetinha. Olha a diferença que dá no verso do papel, ó. O que usou canetinha fica bem marcado e o lápis de cor pouco aparece. Por isso é importante você proteger a sua página de baixo para não passar a pintura para outra página de desenho. Deixa aqui nos comentários o que você achou e a gente se vê no próximo tutorial de pintura. Tchau!